Querido Mestre Jesus, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, gostaríamos de agradecer por mais esse momento de reflexão sobre a Sua doutrina consoladora, que nos entrega tudo o que precisamos para conseguirmos perceber e discernir sobre todos os fatos que rodeiam a nossa existência momentânea. Queremos aproveitar esta existência com o máximo de seus ensinamentos e fazermos valer cada minuto que nosso bondoso Deus, que é a extrema fonte de bondade e justiça, nos concedeu. Obrigado, queridos amigos, encarnados e desencarnados, por fazerem luz a nosso estudo de hoje. E fique conosco, Senhor, pois sem Ti não podemos nada, porém, junto ao Seu amor, somos capazes de tudo. Fique conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Obrigada, Lilian. Aqui. Então, vamos colocar o texto aqui. Adriana, você pode começar a leitura? Por favor. Sim, Gi, com certeza. Então, vamos lá. Lembrete. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda para o caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte? No presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor? Se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim aqui, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo. Vem cá.
Desculpa. Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, desculpa. Obrigada, Adri. Lembrete. O mundo é cerâmica sublime em pleno cosmos. A carne é o barro, o espírito é o oleiro. Cada homem plasma seu destino de acordo com a própria vontade. Há quem fabrique ânforas para o vinho do Senhor, e há os que modelam crateras para a cicuta do espírito. Companheiro da terra, faze da existência um vaso sagrado, em que a divina bondade se manifeste. Na pobreza ou na abastança, na felicidade ou na desventura, não te esqueças de que a vida corpórea é divina argila em tuas mãos. Teresa d'Ávila, falando à terra, de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigado a Lilian, obrigado a todos. Nós sempre me impressiona como Jesus foi capaz, né, de, com pequenas sentenças, resumir, às vezes, todo o processo de evolução nosso, no estado atual da nossa situação de evolução, de crescimento espiritual. É muito bonito como realmente a gente tem que chamá-lo mestre, porque o mestre é aquele que vê, é aquele que sabe o caminho que o discípulo vai percorrer e que procura dar a ele, né, as orientações, as dicas, as advertências dos perigos. E nesse pequeno texto anotado por Mateus, nós vemos o Senhor chamar a atenção para a facilidade com que é fácil se perder, com que é fácil ceder às coisas mais baixas, e como é difícil nós fazermos o esforço do crescimento, da renovação. Nesse pequeno texto está resumido todo o trabalho das almas neste mundo. Por exemplo, vencer condicionamentos, né? O egoísmo é um condicionamento, o orgulho é um condicionamento, nós nos condicionamos à vaidade, a padrões mentais que nos criam os obstáculos no momento de superar, de crescer, de melhorar, o vencer os apegos aos prazeres materiais, né? Nós lutamos muito para superar esses limites. Então, o mestre parece, como sempre, ter visto todo o caminho que nos está reservado, e ele nos adverte que é muito fácil, né? Porque a nossa tendência é ir pelo caminho que é mais fácil. Mas o único caminho que é mais fácil é aquele que leva para baixo, né? Porque você não precisa fazer força, né? Então, a água, desde que ela encontre, né, um declive para que ela possa correr, ela não corre para cima, ela corre para baixo. Porque a tendência, né, do gasto de energia que a gente faça é o menor gasto de energia possível. Então, estudar é difícil. As pessoas preferem passar o dia no celular, porque é mais divertido. Trabalhar é difícil, né? Porque a gente prefere não fazer nada. Tudo aquilo que é prazeroso, muitas vezes é mais fácil de fazer, né? E, com certeza, essa mudança a qual nós somos chamados, né, que Jesus chamou de encontrar o reino de Deus,
ela exige um esforço sobre nós mesmos, como Allan Kardec diz nesse belíssimo texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Um esforço sobre nós mesmos para vencer nossas limitações, mas esse esforço só pode ser feito se nós olharmos a vida com os olhos que a doutrina espírita nos propõe. Não tem sentido eu me privar de prazeres mundanos se eu não vejo a vida com os olhos da imortalidade, por exemplo. Né? Por que eu vou me privar dos prazeres deste mundo se eu acredito que eu sou um corpo e que eu vou viver que não seja esta vida? Mas quando nós entendemos a proposta da doutrina espírita, nós percebemos, né, que o nosso estado na vida espiritual corresponde ao esforço que nós fizemos neste mundo, que a nossa condição neste mundo, que dura para sempre, é dependente diretamente do esforço que nós fizemos aqui. E o lugar que nós vamos ocupar neste mundo depende da capacidade que nós desenvolvemos aqui. Então, é lógico que isso muda radicalmente a nossa forma de ver as coisas. E aí começa a ser interessante fazer esse esforço, porque nós percebemos que esse esforço não é mais para agradar a sociedade, a família, o professor, os amigos. É um esforço para que nós possamos realizar um crescimento verdadeiro e duradouro, né? Mas nem sempre nós somos capazes, né, de dar esse passo. E é aí que entra, né, a reflexão que nós propomos nessa noite, para que a gente possa, juntos, fazer, né, uma análise desse texto, das implicações de tudo isso para a nossa vida, e de como isso se aplica à nossa vida. Óbvio que nada nos impede de analisar quem está ao nosso lado, né? Mas as vidas que estão em questão aqui são as nossas, né? Então, que a gente possa aproveitar esses momentos e extrair o máximo possível deles, né? Então, abrimos, né, a palavra a todos. Oi, Val. Oi, boa noite. Boa Eu fiquei noite. pensando, no comecinho do texto, quando ele fala assim, muitos vão pelo caminho do mal, né? E que a porta é estreita e que esse caminho do bem, ele é difícil, como o César falou. Eu fiquei pensando nessa questão do caminho do mal, e como às vezes a gente tem uma tendência a imaginar um caminho em que o mal está lá fora. E se a gente vê por esse ponto de vista da explicação desse texto, o mal é quando você escolhe, quando você abandona a ideia de ser uma pessoa melhor. Quando você decide, ou não sei se a gente pode dizer que é uma decisão, mas não é uma coisa que está fora e que você vai escolher esse caminho. É uma decisão interna de deixar as más tendências tomarem conta, de abandonar a ideia de se melhorar todo dia. É nesse momento que a gente pega o caminho do mal, né? Então, na verdade, esse negativo, ele está em nós, ele não está num caminho fora que a gente vai passar. É uma escolha, e mesmo a gente sabendo, como o César falou, que é difícil, né? O caminho mais difícil, porque exige esforço e vontade nossa. E eu acho que essa responsabilidade que o Espiritismo nos dá é um dos pontos mais legais do Espiritismo, porque depende de nós. Depende de nós, a todos os dias, de dizer: eu quero domar as minhas más tendências. Eu quero brigar com o meu egoísmo, com a minha impaciência, com o meu apego. E mesmo que amanhã eu tenha que recompensar, hoje eu não abandono, eu não desisto. Eu quero passar pela porta estreita, né? Eu vou continuar. E não quer dizer que seja fácil, e fazer isso com alegria, né? Ainda por cima. Então é um desafio grande, mas é uma luta de todo dia. Eu acho que não tem ninguém, eu acho que não existe nenhum cristão que diga agora eu estou perfeito, não preciso mais, né, pensar nisso. Então é essa reflexão. Perfeito. Obrigado, Val. Oi, Adriana. Oi, gente, boa noite. Pois é uma coisa difícil, uma coisa de todo minuto, né, todo segundo, né?
A cada decisão nossa, a todo momento a gente pode decidir, né, que caminho a gente quer tomar. E muitas vezes o passar pela porta estreita, seguir esse caminho significa tomar atitudes que às vezes são mais difíceis para nós, mais duras no momento, às vezes, né? Às vezes a gente está habituado a fazer algumas coisas que não são tão legais e a gente fala, não, mas eu não quero. E às vezes é uma luta ter que deixar aquele padrão, né, de atitudes para tomar uma atitude diferente para poder ir pelo caminho da porta estreita, né? Então é muito, mas eu gostei muito dessa parte aqui do segundo texto, quando ele diz: não te esqueças de que a vida corpórea é divina argila em tuas mãos. Então, quer dizer, a cada momento a gente pode moldar isso, né? Moldar as nossas... tudo que a gente quiser, né? A gente pode moldar para poder fazer a coisa certa e ir pelo caminho certo, né? E ela fala aqui, ó, na pobreza ou na abastança, na felicidade ou na desventura. Ou seja, em todo momento, independente da situação, né? A gente pode ter atitude, moldar isso e ir pelo lado certo, né? Agora, uma coisa que eu gosto muito nesse texto é quando ele fala que no nosso mundo hoje, o caminho, são muitas pessoas que vão pela porta larga e poucos vão pela porta estreita. E quando ele fala, daqui a pouco, daqui a um tempo, quando o planeta estiver, né, em outra vibração, isso vai ser o inverso, né? Muitos irão pela porta, quer dizer, a porta larga será a porta de atitudes mais corretas e tudo. Então, isso me dá tanta esperança, é tão bom ouvir isso. É uma coisa que eu fico imaginando, sabe? Falo, nossa, como eu queria, né, que chegasse logo esse momento. Então, eu gosto, eu acho que esse texto me dá muita, muita, muita esperança de ver isso. Eu falo, eu gostaria de ver nessa encarnação, mas eu acho que eu só vou ver na próxima. Talvez se eu ficar, né? Se eu ficar, meu Deus. Bom, enfim, se eu ficar, eu espero ficar, não sei exilada, mas tudo bem. Você é realmente otimista. Vem na próxima. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Vamos torcer. Mas estou botando 1000 anos aqui, mas se você, espero que você tenha razão. É que ela vai demorar mais 900 para reencarnar na próxima. Opa! Ok. Nossa! Então, vou trabalhar bastante lá do ela vai ficar nos ajudando do outro lado, né? Eu acho que eu embarco logo em seguida. Só para esse texto do segundo texto, ele tem, não lembro mais onde foi que eu li, mas não sei se é o Bacelli que conta, eu não lembro mais. Eu tentei achar hoje e não consegui. E ele conta, né, que quando eles estavam preparando o livro, o pessoal da FEB falou, contactou o Chico, falou, poxa, mas é uma mensagem da Teresa d'Ávila, né? Um espírito de altíssima elevação, e é isso aqui mesmo, né? Só esse pedacinho, só esse... Né? E aí diz que o Chico falou, olha, eu não sei, eu vou perguntar para o Emmanuel, né? E aí diz que o Emmanuel falou, eu vou contactar a nossa querida, né, benfeitora, e ela é muito ocupada, eu imagino que assim que ela puder, ela vai responder. Diz que passou uns dias, né, uma semana, 2, e veio a resposta do Emmanuel, né? Ele trouxe a resposta dela, né? E na resposta, ela, não vou lembrar as palavras exatas, mas ela dizia, peço perdão aos meus irmãos, né, pela simplicidade das minhas palavras, mas era só isso mesmo que eu tinha a dizer. Então, assim, né, você fala, como assim, né? Essa pequena mensagem, na verdade, é de uma profunda sabedoria, né? Os grandes espíritos são exatamente, não precisam falar muito, né? Você vê lá, fala, tua vida é uma argila, né? Como a Adriana ressaltou. E se é uma argila, vem aquilo que a Val falou, né? Depende da nossa vontade, depende da gente para modelar essa argila.
E é isso que é bonito, porque não é o outro, eu não posso culpar ninguém, eu não posso ficar falando que, né, é trauma de infância, que é a culpa da escola, do governo, né? Eu sou responsável do meu caminho nesse mundo, e é lógico que a gente pode ser afetado por outras vidas, por circunstâncias, mas mesmo a nossa reação a tudo isso é nossa, né? Também isso nos pertence à nossa vontade. Então é belíssimo, né? O texto. Santa Teresa d'Ávila foi um espírito de uma grande força, né? Foi uma mulher extraordinária, de uma força moral, de uma coragem, né, espiritual extraordinária, né? E, e ela teve uma história belíssima, né? Era uma combatente mesmo, era uma lutadora que foi a vida toda. E ela está nos dizendo o segredo, na verdade, né? Com palavras muito simples, né? Tua vida é uma argila, faça dela o que você quiser, dê a forma bela ou feia, né? Ou pior, deixe que outro a modele, né? Então, assim, é isso que é sério também, né? Quantas pessoas estão vivendo, né? Como se a vida não lhes dissesse respeito, como se são modelados pelo meio, pelos amigos, pela vida, né? Pelo meio ambiente, pela escola, pela sociedade, pelo influenciador do YouTube, e, e, e é triste, né? Porque é nossa argila, é nossa responsabilidade. Esse trabalho, né, sobre a argila é um trabalho de todo dia, né, porque nós, como a Adriana falou, a gente vai recebendo influências e a gente está diante de decisões a tomar todos os dias, né, e nós vamos fazendo esse molde, né, modelando essa argila diante de cada situação, mesmo que pequenina, porque são sempre pequeninas decisões que a gente tem que ir tomando, né? Então, quando a gente começa a estudar o Evangelho, começa a estudar o Espiritismo, a gente começa a entender o que é a lei divina, né? E quando a gente começa a colocar a lei divina na nossa vida, e quando a gente começa a agir segundo a lei divina, é aí que está o segredo de ir modulando essa argila, né? Construindo o vaso para receber, né? As bênçãos de Deus, as bênçãos do alto. Porque, como diz no texto, a gente vive num planeta, num mundo onde a maioria das pessoas estão completamente desconectadas de Deus, onde a maioria das pessoas vivem, né, como materialistas, né, dando simplesmente valor à matéria, valor às conquistas materiais, valor às paixões. As paixões guiam as pessoas, né, o dinheiro guia, o poder guia, o sexo guia. Então, a maioria das pessoas estão vivendo de acordo com as regras do mundo, né? Então, muitas vezes, o que o mundo fala que é correto, e as pessoas, por exemplo, uma traição, trair, qual que é o problema? Todo mundo faz. Roubar, mas só um pouquinho, né? Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Então, as pessoas vão agindo de acordo com as leis do mundo, porque para quem é materialista, que não existe Deus, não existe moral, as leis vão se construindo de acordo com as conquistas materiais, né? Então, tudo é relativo, Qual que é o problema? Então, a gente tem visto muito esse tipo de coisa, né? Qual que é o problema de fazer isso, se todo mundo faz? O problema é que, quando a gente vai contra as leis divinas, a gente está indo contra também o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa consciência. Porque mesmo quando a gente age de acordo com o que o mundo acha certo, mas lá dentro a gente sabe que não é certo. Lá dentro vem mesmo aquele que é materialista, que as leis de Deus estão na nossa consciência. Então, quando a gente age, né, e não é de acordo com as leis de Deus,
A gente às vezes não vai dizer que está com peso na consciência, que está angustiado, que está arrependido, mas o peso vem na consciência. E se a gente age de acordo com o que o mundo está ditando como correto, nós estamos fazendo dessa argila, tá fazendo tudo torto, né? Então, esse texto, ele vem, né, esse estudo, né, ele nos alerta para que a gente haja de acordo com as leis divinas, para que a gente tome consciência do que é certo, para que a gente tenha como meta a moralidade, né, o bem, o amor, a caridade, e é agindo dessa forma que a gente vai fazendo o molde da nossa vida, o vaso, né, para receber as bênçãos de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está num mundo muito perigoso, né? Então, às vezes, a gente vê acontecendo coisas do lado, né? Com pessoas que a gente ama, e a gente fala, poxa vida, né? Até quando até quando as pessoas vão dormir, né? Até quando as pessoas ainda vão tomar caminhos errados, mas a gente é responsável pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, e a gente alerta, a gente orienta, né? Tenta dar chamar para vir junto, mas ninguém força ninguém. Então é importante que nós façamos e que nós caminhemos e que a gente opte sempre pela porta estreita, né? Porque a porta estreita é a porta da liberdade, é a porta da felicidade, é a porta que a gente toma quando a gente age de acordo com as leis divinas. Enquanto que se a gente vai agir contra as leis divinas, a gente está pegando as portas largas, né? Que são as portas do mundo. Então, por isso que é difícil, né? Porque agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, muitas vezes a gente vai contra as leis do mundo, contra o que todo mundo faz. Mas a gente está no caminho certo, né? Quando a gente age de acordo com o Evangelho, com as leis de Deus, a gente está no caminho certo e a gente vai sempre, né? Porque num outro estudo que nós fizemos aqui, né? Nós falamos, né, da porta estreita. A porta estreita e a porta larga, elas se oferecem para a gente diante de todas as escolhas, todos os dias. E nós temos as duas opções. Então, são as escolhas que nós fazemos que, se a gente age de acordo com o que é bom, que é a lei do amor, né, a lei da caridade, a gente está com certeza pegando a porta boa, né, a porta estreita. Obrigado, João. Alexandre? Às vezes eu penso nessa porta estreita, nessa simbologia da porta estreita, de forma bem literal, assim, uma portinha fininha que você tem que passar de lado. Então dá para você passar com o carro? Não. Dá para você passar com a mala cheia de dinheiro, enorme? Não. Então você tem que passar só com o que você interiorizou no coração, no pensamento e no espírito, né? Só com a bagagem boa que você interiorizou de verdade. É só isso que vai passar junto com a gente, né? É só isso que eu queria dizer. Isso mesmo, obrigado, Ali. Oi, Débora. Marcos? E é um pouco isso, às vezes é uma, visualmente, assim, é uma analogia bem legal essa da porta, e eu penso um pouco que nem o Alexandre, às vezes você começa a visualizar, às vezes para mim dá aquela impressão que tem essa porta grande, fácil, onde todos vão, e a porta estreita, às vezes eu acho que está até escondida, está um pouco num canto, no escuro, e que muitas pessoas vão, hoje em dia, pela inércia, eles nem percebem que existe a porta estreita. Então, assim, eu sinto que muitas vezes, é um pouco também como a Giovana disse, com o mundo atual, o que é certo do mundo atual, as pessoas falam, atravessar essa porta, vamos atravessar a porta grande, onde dá para passar de carro e tal, e aos poucos, quando a pessoa toma consciência, não, mas espera aí, começa às vezes aprender, você começa a se questionar, você fala, não, espera aí, será que é assim? E eu acho que fazendo também uma analogia, é como se você acendesse uma lanterna quando você começa a estudar, e você fala, opa, tem uma porta ali. Aí você vai ver e fala, nossa, aquela porta estreitinha é tão difícil. Mas você começa a ter a consciência e fala assim, poxa, é difícil, mas pera lá, é um pouco isso. Eu acho que se eu abrir mão disso, eu vou fazer esse caminho e entrar por essa porta. E eu acho que é o estudar, um pouco o que o
que o César fala e que a gente vê nos estudos, essa questão de se engajar e estudar, é esse esforço diário justamente para tentar alcançar a porta, você fala, meu Deus, acho que tem tanta coisa que tenta te levar para a porta fácil, onde você vai com todo mundo e o jeito que sempre está sendo feito e onde tudo direciona para essa porta, mas você fala assim, não, mas espera aí, será que não, temos que se esforçar e pensar de uma forma diferente para atravessar essa portinha estreita. Então, eu acho que é como se eu também vejo essa analogia, assim, exige muito mais esforço, mas alguma coisa te diz, não, essa é a porta, entendeu? Eu acho que é isso. Obrigado, Marcos. Eu vou juntar mais uma camada, né, para a nossa reflexão. A vida, ela é escolhas, ações, reações e consequências, né? E com o tempo nós vamos aprendendo a avaliar as consequências. Esse tempo pode levar muitas encarnações. E é por isso que nenhuma alma vai ser forçada a nada. Quando nós começamos a perceber que sim, a porta larga é mais fácil, mas ela me leva a nada. Ou, A outra porta larga. exato, né? E você vai de porta larga em porta larga e você está sempre procurando, né? Felicidade e não encontra, bem-estar e não encontra, serenidade e não encontra. Então, é muito interessante, porque num certo momento, o que o Marcos falou, a gente começa a se questionar, né? E aí, né? Tenho dinheiro, mas não estou feliz. Eu tenho uma boa família, mas não estou feliz. Eu sinto que falta algo. Então, num certo momento, a gente começa a se questionar. E esse certo momento pode levar muitas encarnações. Por isso que nós estarmos aqui, a gente tem que agradecer de joelhos, por já estar se questionando a respeito do propósito da vida. Agora, não sei se vocês lembram, né, que tem aquela experiência que passa na televisão, que você coloca duas crianças de 4, 5 anos, e você coloca a criança e você dá um doce muito gostoso, você põe em cima da mesa e fala para ela, olha, se você esperar o tio voltar, eu vou te dar, você vai comer esse, eu vou te dar mais um. Né? E assim, algumas poucas crianças conseguiram resistir à tentação. Né? Então, é muito engraçado, né? Porque elas ficam naquela aflição, né? E uma vai lá, põe o dedinho, molha, põe na boca, né? E então assim é a gente tentando, né? Tapear a lei, né? É Deus dizendo para nós, olha, se você fizer um esforço agora, superar suas más tendências, né? Você vai conseguir uma felicidade muito maior. Mas qual é essa felicidade maior? O segredo da coisa é exatamente o fato de que não tem prêmio no final. O prêmio é o esforço. Porque quando eu consigo fazer esse esforço, eu abdico de um prazer imediato, mas eu ganho controle sobre mim. A cada esforço desse, eu passo a ser mais dono de mim. E a cada esforço deste, eu saio do controle do mundo e passo ao controle das forças superiores ao mundo. E como é que eu sei que eu estou entrando no controle das forças superiores ao mundo? Porque o mundo caminha pelas portas largas. Ele não está interessado em esforço, ele não está interessado em trabalho, em estudo. Então, há multidões seguindo, né, a porta estreita. Você fala para um jovem, vamos estudar. Né? Não, imagina, para que isso? Né? Só tonto estuda. Né? Então, assim, você vê que eu não quero abdicar, é a criança com o doce, né? Ela não quer abdicar do prazer imediato, mesmo que você ofereça a ele uma compensação maior para depois.
Então, esse esforço, você vê a luta daquelas crianças ali, algumas, né, firmes, dizendo, não, 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 né, eu vou ficar firme, e algumas conseguiram ficar, né, e depois ganharam 2 doces. Então, esse segundo doce, né, que é abdicado do primeiro para conseguir o primeiro e o segundo, é muito bonito, porque a pessoa que começa a ter autocontrole, por exemplo, ela pode ter mais sucesso na vida. Aí ela vai ter o primeiro doce, que é o material, e o segundo, que é o prêmio do esforço, né? Então, ela começa a ter mais capacidade de gerenciar suas emoções, enquanto que a maioria está agindo como, né, se fosse controlado por YouTube e Facebook. As emoções do teu dia dependem dessas coisas. Então, é muito bonito, porque esse esforço que nos é proposto, na verdade, é o esforço de abdique de alguma coisa que, na verdade, você vai ter que abdicar. Quanto você vai poder comer e por quanto tempo? Até o dia que chegar ao final. E aí acabou. Acabou. Você vai passar para o plano espiritual e vai ter que virar, né, obsessor dos outros para poder continuar usando o mesmo cigarro, a mesma bebida, a mesma comida, as mesmas drogas, né, vira vampiro, né, porque tem que sugar de outros. Então, você é alguém que nunca abdicou do prazer e por isso tornou-se um dependente completo. Então, o que o Senhor está nos propondo com a porta estreita? Liberte-se dos controles. Assuma a sua vida. Seja dono de si mesmo. Né? A sua vida te pertence. Oi, Alice, você ia falar alguma coisa? Então, é isso, né? Assim, abdique de alguma coisinha que você vai ter que abdicar mesmo, mais cedo ou mais tarde, né? O que o Alexandre falou, você pode acumular muito dinheiro, mas a hora de passar para o outro lado, você não vai poder levar nada. As malas de dinheiro vão ficar. E você vai chegar do outro lado dependente desse dinheiro, né? Sofrendo porque o perdeu, voltando para trás porque você quer influenciar a decisão da família sobre a herança, né? E ninguém mais vai te dar a mínima, porque acabou, já foi, acabou o teu tempo, fechou a fatura, bye bye, né? Então, a reflexão que está sendo proposta aqui, ela nos leva a considerar realmente as coisas de um ponto de vista bem mais amplo, né? Oi, Ana. Oi. Por coincidência, eu vi hoje um vídeo dessa experiência das crianças, né? A gente já viu várias vezes, mas hoje eu vi de 2 irmãozinhos. E um deles não resiste. Pega o doce e coloca na boca, né? E come um pedaço. E o irmão não se conforma, pega o pedaço, volta no prato e tenta pegar da boca dele o que sobrou. Então, é a gente querendo, um que já enxergou, né, que tem que esperar, que tem que fazer, e querendo mudar o outro, né? Pô, você está fazendo errado, né? E é impossível a gente mudar o outro. Mas esse negócio eu penso que esse negócio da porta larga, né? A porta larga é o caminho que quem entende que a vida acaba aqui, né? É o aqui e o agora, só existe essa vida, vamos fazer tudo o que der, né? Agora, quem realmente entende que a vida é eterna, né? A gente procura realmente a porta estreita, cultivar valores e riquezas que a gente vai poder levar por essa porta, né? Porque haverá outras vidas que eu levarei comigo essa riqueza e é bom chegar lá com essa bagagem, né? É isso mesmo, Ana. Perfeito. E é interessante, né? Às vezes a gente fica nesse desespero, né? De falar para o outro, acorda, né? Espera, não é por aí. Mas o que você vai fazer, né? A gente... E se você me permite aí, pegando o teu gancho,
isso, né, de levar para a próxima vida, isso é importantíssimo, né, porque, por exemplo, todos esses condicionamentos novos que a gente desenvolver, esses controles sobre nós mesmos, eles vão se incorporando à nossa personalidade. E nas próximas encarnações, nós vamos nascendo com essa capacidade já desenvolvida. Né? A gente vê a dificuldade de nossos irmãos, né? Então, eu lembro, eu tenho alunos, né, que são... Eu dou aula agora numa escola de adultos, e eles... Tem alguns que chegam muito focados e pegam firme, começam a estudar e fazem um livro, fazem um segundo, fazem um terceiro, completam cada ano que tem que completar. E outros que não conseguiram vencer a escolarização no segundo grau e estão ali, continuam ali enrolando e ficam no celular. E aí você fala para eles, teve um dia que eu falei para 2 ou 3, eu falei, olha, nós estamos numa escola de adulto, eu não vou ficar dando tapa na mão de ninguém aqui, mas vocês podem ficar o dia todo vendo TikTok, não tem problema não. Né? Vocês sabem que o TikTok vem da China, né? Não sabemos, professor. Eu falei, então, vem da China. E que se espalhou muito aqui no Ocidente. Só que lá na China ele está proibido, vocês sabiam? Sobretudo nas escolas, ninguém usa TikTok ou celular. Ah, é? Eu falei, porque eles sabem que, a partir do momento que você entra nisso, né? Tem um algoritmo que ele é construído de maneira que você, depois que olha 2 ou 3 vídeos que te agradam, o algoritmo já engaja e começa a te mandar vídeos semelhantes. À medida que você olha esses vídeos, o teu cérebro sente prazer e libera endorfina. E você fica com a sensação de prazer. Aí você olha para o livro. Vê aquele monte de formulinha que exige esforço, trabalho. Aí você olha para o TikTok, você está morrendo de rir e sentindo prazer. Só que, assim, né, eles estão nos imbecilizando aqui no Ocidente, porque nós somos livres, mas a juventude deles passa em primeiro em todos os concursos e chega em primeiro em todas as universidades do mundo. E Harvard está lotada de chineses. Então, aí eles olham, né? E aí passa 2, 3 dias, eles estão no celular de novo. Né? E um deles, essa semana, me falou assim, professor, eu gostaria de um mundo que não tivesse esse negócio de escola, de livro. Né? Eu gostaria de voltar naquele tempo dos romanos, que a gente pegava, ia, né, para a guerra, conquistava, botava corrente de ouro e virava o tal. Tá certo. Então você vê que entra a maturidade de alma, né? E não adianta, né? A gente pode tirar o doce da boca, Ana, mas eles vão, né? Vão comer o doce, vão se lambuzar e não adianta, né? A gente que entendeu é que tem que começar a avançar. Oi aí, Adriana. Essa fala da Ana e também agora com a sua, né? Dessa questão da gente ficar mais maduro, né? Fiquei pensando uma coisa assim, eu acho que a gente estava muito acostumado a passar sempre na porta larga, e às vezes a gente sofria, às vezes não, mas era um hábito e a gente ia, né, nesse padrão. Aí, conforme a gente vai estudando, entendendo e acordando para tudo isso, eu acho que a gente procura sempre a porta estreita, mas a gente tem quedas e tem momentos que a gente não consegue, a gente vai pela larga. Mas agora, a cada vez que a gente passa pela larga, eu acho que o sofrimento é muito grande, porque a nossa consciência cobra da gente muito agora. Então, conforme a gente fica mais maduro, né? A gente vai evoluindo, é uma tortura passar pela porta larga. Pelo menos para mim, eu sofro, falo, nossa, eu não consegui, mas assim, falo, não, tudo bem, né? Mas eu fico muito triste, né? Coisa que antes eu não ficava. Então, essa coisa de quando a gente está já pronto, está acordado,
a gente se cobra mais, né? Então, é importante, eu acho que isso ajuda a gente a falar, não, eu não quero essa porta, porque essa porta me faz sofrer, eu quero a outra. Por mais difícil que seja, mas depois que eu passo, eu tenho, né, a questão do controle, tenho a paz, me sinto em paz comigo mesma, né, com a minha consciência. E a gente sabe, né, Dri, que a gente, quando passa pela porta larga, a gente sabe lá dentro da gente, como você disse, né, você usou o termo consciência, mas a gente sabe lá dentro da gente que a gente está usando uma solução que já é conhecida e que não resolve, né, que só protela as coisas e resolve, são soluções falsas, né? Mas esse sofrimento que você está falando já é um sinal, né, de quem está passando pela porta estreita na vida. Porque antes a gente não sofria, né? A gente achava muito natural, muito normal. Então, que a gente hoje tenha já consciência de que, opa, né, não é por aí, eu estou usando um velho caminho, não é esse. Já é um bom sintoma de quem está acordado, né? Falando com uma amiga hoje, né, ela nos questionava sobre umas questões, e eu falei, olha, né, foi a Giovana que estava conversando com ela, eu falei, fala para ela que ela, só dela perguntar, né, né, e de querer saber se isso era algo que era para ela, ou que, porque ela está acordada, e ela está no processo de crescimento e de melhoria, né? Porque muita gente passa anos nos centros espíritas, por exemplo, e não percebe que precisa mudar, não percebe que tem que andar, que caminhar, que tem que alterar a própria vida. Né? Agora, é interessante que eu e a Giovana, nós temos conversado muito sobre isso, e assim, como é fácil a gente perder, né, as oportunidades que nos são oferecidas, né? O plano espiritual nos dá um contexto de vida no qual a gente pode crescer espiritualmente, trabalhar, melhorar, mas o Senhor, né, como nos disse um benfeitor um dia desse, ele pode esperar 10.000 anos, né? A questão é em nós, né? Eu vou mais 10.000 anos, mais 5.000, Jesus não, ele gostaria muito que, né, a gente chegasse rápido em casa, digamos assim. Mas se a gente quiser fazer desvios de 10.000 anos, ele aceita, né? Nossa, nós somos livres. O trabalho que eu poderia fazer nessa encarnação, eu vou deixar para o próximo. Deixa, não tem problema, né? A única questão é que vai se acumular na próxima o que não foi feito nessa, né? Porque a próxima é outra vida, outro contexto. Então, nós espíritas, cristãos, não aproveitarmos a oportunidade que nós estamos tendo de melhorarmos, de crescermos, de contribuirmos, é uma perda significativa, porque uma próxima encarnação é aquilo que nós já fizemos o cálculo aqui. Eu vou levar 20 anos para saber que eu sou gente. Aí você vai fazer faculdade, vai arrumar emprego, vai isso, vai aquilo, e aí até você tomar consciência da tua realidade espiritual, muitas vezes já passou 30 anos daquela vida. Então, tudo vai muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. Então, assim, olha a bênção que nós estamos tendo, porque nós sabemos que existem duas portas. Até ontem nós, como disse o Marcos, nós não tínhamos nem ideia que existia a outra porta. Porque ela está ali, quietinha, não tem muita gente passando por ela, né? A gente fala, vamos por onde está passando todo mundo, deve ser mais legal. Né? A gente acha que é como o restaurante, né? Aquele lá está cheio de gente, o outro está vazio, né? Aquele lá deve ser bom. Então, vamos lá. Né? Então, assim, né? Não é que nem restaurante, né? Não é como supermercado, é justamente o contrário, né? Não tem prazer imediato, não tem alegria imediata, muitas vezes. E a porta estreita, ela é difícil, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar a porta estreita para um pai de família que tem os filhos doentes. Vamos imaginar a porta estreita, tem gente que foge do dever, né? Tem pais que abandonam a família, tem mulheres que abandonam a família, né? Porque não conseguiram atravessar a porta estreita.
Esses dias meu filho comentava, né, que um caso que ele seguiu na universidade, o senhor sofreu um acidente, ficou muito mal e, assim, algumas semanas depois a esposa foi embora. Então ele ficou na cama, praticamente paralisado, sem recursos, numa situação muito difícil e a esposa foi embora, né? Então, assim, é muito complexo tudo isso, né? Eu lembro você vê, assim, como é duro para nós ainda assumirmos os nossos deveres, né? Eu acho que o dever é um sinal muito grande de que a gente aceitou a porta estreita, né? O dever do estudo, o dever de trabalhar, o dever de honrar os nossos compromissos de família, o dever, como a Giovana falou, de não fazer o que todo mundo faz, mas fazer aquilo que a consciência nos indica que deve ser feito. Então, são sinais, né, de que a gente está começando a entender, né? A luta contra nós mesmos é muito grande, porque nós somos espíritos, nós não somos muito diferentes de ninguém, né? Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos, né? Então, assim, para nós a luta é difícil, porque é cumprir os deveres, é ficar firme nas nossas responsabilidades, honrar nossos compromissos, né? Então, é muito bonito quando a gente vê pessoas que entenderam isso, né? E às vezes passam uma vida toda, né, no cumprimento do dever, do trabalho, e ajudando as pessoas, e fazendo o que é certo, e nem sempre ganhando e tendo lucro, né? Às vezes justamente perdendo, mas fazendo o que é certo. Acho que é muito rico, né, tudo isso, e nós caminhamos, né, para as nossas finalizações daqui a pouco, mas temos um tempinho ainda. E é triste porque ninguém convence ninguém, né? A gente tem que respeitar a evolução das pessoas. Mas esse caminho árduo, difícil, muitas vezes, né, do dever, e é até interessante, né? Porque às vezes as pessoas veem, né? Então, assim, nós chegamos lá na casa da Ana Célia, né? A Ana Célia estava reformando a casa, né? Então, assim, Ana, que casa bonita, hein? Você é privilegiada, né? Você caiu do céu, né? Você é uma pessoa de sorte, né? Quer dizer, a menina está trabalhando, né? Desde cedo, fez 2 faculdades, ralou a vida inteira, trabalhou, né? Ela, o marido, né? Assim, e aí, assim, quem não faz esforço sempre acha que o outro deu sorte, né? Quem não faz esforço sempre acha que o outro, né, deu sorte. As coisas aconteceram bem para você, né? Então, assim, todos nós temos familiares que acham, né, que a gente deveria ajudá-los mais. Todos nós temos familiares ou amigos, né? Eu lembro um amigo que eu encontrei quando eu fui, não agora, essa última vez, mas alguns anos para o Brasil, e, você é um cara de sorte, hein? Você é um... Falei, putz, grilo, né? Mal sabe ele, né? O chão duro que a gente tem que cavocar todo dia, né? Os esforços que a gente faz. E assim, né? Abrir um livro de vez em quando, né? Assim, tem coisas que parecem um esforço tão grande, mas, gente do céu, é uma bênção, né? Você estudar te torna alguém independente, né? Então, assim, você lê um livro sobre saúde, você aprendeu a se cuidar e a cuidar dos outros, né? Você lê um livro de psicologia, você aprendeu a se cuidar e a cuidar dos outros. Então, a vida é cheia de beleza, de oportunidades, e quem faz esforço tem compensação.
né? Quem faz esforço se liberta, constrói, né? Então é bonito isso. A porta estreita é o trabalho, é a porta do trabalho, do esforço, do dever, de assumir aquilo, né? Ir para uma escola, por exemplo, durante 3, 4, 5 anos não é fácil. Estudar para um concurso, né? Durante meses não é fácil. Então, assim, não existe... Existe o caminho mais fácil, né? Sempre existe o caminho mais fácil. E nós vamos, como a Giovana falou, nós vamos estar sempre diante deles. Agora, às vezes a pessoa fala para você, eu quero me curar desse problema. E você fala, bom, faça isso. A pessoa não faz. Que a gente acredita que vai vir de fora. Né? A gente acredita que vai vir de fora. Não vem de fora. O cego no caminho de Jericó, ele teve que gritar para Jesus. Estava uma multidão em volta do Senhor. E ele começou a gritar, ao ponto que as pessoas falaram, cala a boca, meu. Você está atrapalhando o Senhor. E aí o Senhor falou, não, traga-o aqui. Traga-o aqui. Alguém que grita assim para mim é alguém que quer alguma coisa. Aquela mulher que se aproxima de Jesus, ela estava sangrando há 12 anos. Ela teve que varar a multidão e chegar e se batendo e pular e tocar nas vestes dele, né? E o Senhor sentiu. Quer dizer, não existe cura grátis, não existe cura sem esforço. Né? A pessoa está obsedada, você fala, vem para o centro, meu irmão, vamos estudar, pega firme, né? Abre os livros, está com depressão, você fala, sacode a poeira, vem estudar, né? Se mexe, né? Você é o Senhor da tua vida, Deus te deu força, como é que Deus ia te deixar sem os recursos de curar a si mesmo? Por que Jesus perguntava para as pessoas que chegavam para ele, você quer que eu te cure? Porque nós temos que autorizar a cura. Nem Jesus consegue nos curar se a gente não quiser. Então, e é muito bonito porque, assim, a minha vontade não pode tudo, mas ela pode muito. Agora, quando eu a associo à vontade de Deus, que é o que a Giovana falou, né, caminhar com as leis divinas, aí não tem quem segure. Porque você está na correnteza mais forte da vida. Então, quando a nossa vontade obedece à vontade de Deus, não tem como dar errado. A nossa vida começa a caminhar, começa a funcionar. O que não é para acontecer, não vai acontecer. Se não é agora, a gente tem que ter paciência. E quando ela fala aqui no texto, né, que o mundo é cerâmica sublime, a carne é o barro e o espírito é o oleiro. Então, não existe outra forma da gente fazer esse vaso, né, da gente usar esse material, senão vivendo nesse mundo. E essa semana eu publiquei uma mensagem de Emmanuel nas nossas páginas do Facebook, que fala que todo mundo aqui queria ter uma casinha branca no morro, né, com uma fonte do lado, uma redezinha para deitar e ficar tranquilo. Quem que não queria uma vida, né, dessa, sossegado e aproveitar sem ter nenhum problema, sem ter, né, nenhuma dificuldade, e plantar uma hortinha, um jardinzinho florido. Então, todo mundo quer ter uma vidinha boa, né? Mas essa vidinha boa não oferece oportunidade de crescimento. Então, é na luta de cada dia, é no convívio com as pessoas, é enfrentando os medos, é enfrentando os problemas, que a gente vai fazendo o trabalho sobre nós mesmos. Então, não é se isolando, né, como a gente acha que viver no mundo, que sorte tem aquele, né, que tem a vida boa, tá lá tranquilo, num cantinho, não tem ninguém que atrapalha, não tem ninguém que aborrece, né, não aborrece ninguém também, então... Mas a pessoa está ali, né, sem nenhum, não está aprendendo, porque para aprender, para fazer esse trabalho interior de transformação,
é na luta de todo dia, é enfrentando problemas, e é na forma de como a gente enfrenta os problemas que a gente adquire experiência e que a gente vai, né, fazendo esse trabalho de moldar essa argila que é a nossa alma. Então, não há como, né? Não fujamos dos problemas, porque são eles que nos permitem aprender, né? E isso é muito, muito importante. E eu acho que vale a pena uma última reflexão, gente. Nós não devemos ficar remoendo o passado. Este é o nosso momento. Ah, minha vida deu errado. Não, não tem isso de minha vida deu errado. Ah, meus filhos não foram... Nós, a partir do momento que nós começamos a tomar consciência, a nossa vida começa a mudar. Então, não fique olhando para o passado, não fique olhando para o que não deu certo. Não, nós éramos outras pessoas, nós tínhamos outra cabeça, nós não sabíamos o que sabemos agora. A importância para o Senhor, para os espíritos, amigos, a partir do momento que você está entendendo isso, você começou a mudar, você já está fazendo esse esforço, é isso que interessa para eles. Então, não temos que ficar se comparando com o irmão, com o pai, com o tio, com fulano. Nós não temos que ficar com condenação aos outros nem a nós mesmos. Né? Isso também é parte do nosso processo de libertação. Cada pessoa vai viver com as consequências do que faz. Ah, é? Ótimo, então eu vou fazer melhor para poder viver com consequências melhores. Isso não é falar para a pessoa para ela aceitar a miséria, é justamente dizer, não aceite a miséria. Cada pessoa vai viver com as consequências do que faz. Isso não é uma ameaça, isso quer dizer que nós devemos mudar, porque as consequências dependem do que a gente faz, das nossas flores vêm escolhas. com as sementes, né? Se você joga espinho, é o que a benfeitora Teresa de Ávila está falando, né? Há pessoas que fazem ânforas para o Senhor com esse barro, né? Para o perfume do Senhor, e há outros que fazem para a cicuta, para o veneno do mundo. Transforma o próprio coração num conteúdo, né? num receptáculo do mal. Então, nós escolhemos, e não é nós escolhemos no passado, nem nós escolhemos no futuro, nós escolhemos hoje. Agora, se você aqui, nesse momento, ficou pensando, é por causa disso, por causa daquilo, não tem que se justificar. Ninguém precisa se justificar. Né? A única questão que está aqui somos nós, a nossa consciência e Deus. E diante dele eu não preciso esconder nada. Né? Mas ele espera que eu seja honesto. Não vem com conversa fiada, meu filho, porque eu te conheço. De longa data, mais do que você mesmo. Então, é jogar limpo. Senhor, eu errei nisso, pisei na bola, eu quero melhorar, eu quero acertar. Quando eu vou começar? Hoje, agora, nesse exato momento. E assim, e é bonito de ver, porque você vai tirando os espinhos, vai afofando a terra e vai jogando sementinhas. E você continua. O terreno é longo. Você vai indo, vai tirando espinho, afofando a terra, jogando sementinhas. Quando você olhar para trás, as sementinhas estão começando a germinar. A hora que você continuar e for mais meio quilômetro, quando você olhar, as sementinhas já são pequenas árvores, pequenas plantinhas. E aí, lá na frente, você vai poder fazer o caminho de volta e voltar colhendo. É a vida. Não existe segredo. Se Deus quisesse nos condenar... Se a gente não começar nunca vai ter plantinha. Nunca vai ter plantinha, nunca vai ter colheita, né? Então é isso, eu acho que a mensagem da doutrina espírita é uma mensagem de profunda beleza, de profunda responsabilização pessoal. Nem todos estão preparados para ela. É muito confortável culpar o mundo, culpar os outros, dar desculpas, se esconder. Tudo bem. Quem não estiver pronto, não está. A consciência que está em questão aqui é a nossa. E nós já percebemos que Deus não joga de modo injusto com ninguém. Nós colhemos o que plantamos. E Ele nos dá sempre as possibilidades de fazer novas plantações. Sempre.
Inclusive a nossa forma de reagir ao sofrimento diante da vida, diante das lutas, é já uma oportunidade de plantação. Tudo que nós fazemos, tudo que nós reagimos, tudo que nós pensamos, são sementes lançadas à vida. Então, que a gente tenha, né, essa consciência de que nós não estamos mais para brincadeira, né? Quem chegou aqui, e não vai ter multidões aqui, né, porque é o que o Senhor falou, né? Quão poucos caminham para a porta da vida. Né? A porta larga é fácil, mas é a porta da morte, né? Da morte espiritual. É isso, meus irmãos. Acho que a gente pode, então, caminhar para a nossa finalização. Acho que temos, né, momentos abençoados para agradecer. E nós possamos agradecê-los. Para um pouquinho, sim. Então vamos aproveitar estes momentos e humildemente olhar para estes amigos queridos que estão aos nossos lados, que nos envolvem nesse abraço fraterno, nesse convite ao crescimento. Nós, Senhor, agradecemos e pedimos, Mestre, que a luz do vosso amor, trazida a nós por estes amigos queridos, que essa luz, Senhor, possa nos envolver, que ela possa penetrar nossos corpos, se instalar em nossos corações. Que este pequeno ponto de luz possa crescer, se expandir, e com a circulação do nosso sangue ser levado a todo o nosso corpo, iluminar nosso cérebro, iluminar nossa palavra, nossos olhos, dar-nos força, saúde, alegria, que esta luz possa limpar, Senhor, nossos corações e almas das mágoas, tristezas, que nós possamos olhar para Ti, Mestre, e sentir esta luz poderosa. Cada célula do nosso corpo é um ponto de luz, porque nós somos filhos da luz de Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos a caminhar neste mundo, a escolhermos a porta do dever, do trabalho, do estudo, da melhoria de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a viver com a alegria daqueles que a cada dia podem
olhar para ti, pois não há maior alegria para os nossos corações. Nós pedimos, Senhor, por nossos lares, por nossos familiares, por nossos amigos, por aqueles que nos consideram seus desafetos. Rogamos, Senhor, por nossos irmãos na pátria espiritual que se preparam para voltar às lutas deste mundo. Que tenham força e coragem. Pedimos, Senhor, por aqueles que partem deste mundo e adentram a nova vida, que sejam amparados e protegidos. Pedimos, Senhor, dá-nos o discernimento de caminhar com segurança pela estrada do bem. Que tua luz permaneça conosco, Senhor. Que nossos caminhos possam ser iluminados. Que nós possamos escolher o bem, o amor, o trabalho. Quanta alegria, Senhor, temos nos nossos corações. Porque na nossa pequenez, na nossa fragilidade, o Senhor nos acolhe neste imenso amor para nos dizer: prossiga, um passo a mais, um pequeno esforço a mais. Prossiga, e você vencerá. Nós te agradecemos, Senhor, que nossas vidas neste mundo sejam vidas de luz. Que nós possamos ter a bênção e a proteção do alto. E nós manifestamos, Senhor, ao final do nosso encontro, a nossa alegria, o nosso reconhecimento por termos amigos que caminham conosco nesta jornada. Nós agradecemos, Senhor, juntos, o carinho dos teus mensageiros. Tenham compaixão das nossas deficiências, nos auxiliem, nos amparem. Tenham paciência com os alunos difíceis que muitas vezes somos. Mas nós, Senhor, já temos a alegria de ouvir-te e de fazê-lo em silêncio e com veneração. Fique conosco, Senhor, abençoe nossa semana, que cada dia seja vivido como uma bênção. Nós te pedimos que nos despeça em paz e que o Senhor nos guarde neste amor de infinita bondade. Fique conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. E assim seja, Mestre.